Na leitura em que fazemos na Bíblia, irmãos, nós entendemos o que Deus quer falar conosco, quando nós prestamos atenção, né? E Deus, nesta noite, Ele precisa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Então preste bastante atenção, para que nós possamos realmente agradar a Deus, e não a nós mesmos, tá bom? Livro da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Amém. Vamos ler? E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabes para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque já venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graça te damos por tudo que tem sido realizado até esse momento, Senhor. E nós te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor venha continuar falando conosco através da tua palavra e do teu Espírito Santo, Senhor. E fale conosco, ó Deus, aquilo, Senhor, que precisa ser falado, Pai. Não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Deus. Fale conosco, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo um pouquinho distante do microfone. Pede para aumentar um pouquinho só. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o título da leitura fala a respeito da observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo, né? Porque, irmãos, que relacionamento tem o crente com o mundo, né, irmãos? Porque não é para o mundo atrair os cristãos, mas é para os cristãos atrair o mundo para a igreja. E a gente sabe, irmãos, que infelizmente quando o cristão é fraquinho na fé, quase não ora, quase não está nos cultos, e às vezes facilmente desanima,
se enfraquece. E o mundo, irmãos, a Bíblia fala que ele jaze no maligno. E se eu e você não estivermos preparados, vivendo uma vida em oração, irmãos, em busca do Senhor, leitura bíblica, de maneira nenhuma nós vamos conseguir vencer o mundo. O mundo sempre, ele vai tentar te atrair, te afastar da presença de Deus. E aqui, irmãos, diz que nisto nós sabemos que sois filhos de Deus, porque andais na luz, assim como o Senhor na luz andou. E aqui, irmãos, para que nós não cumpramos a concupiscência da carne, porque existe, irmãos, um combate espiritual. O espírito combate contra a carne. E quando nós não vivemos uma vida próxima de Deus, irmãos, você facilmente se dobra diante do mundo. Facilmente acabamos afastando da presença de Deus. Aqui no capítulo 2, e o versículo 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou que no mundo há. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus. Eu sei que existem muitas coisas que parecem ser boas no mundo para mim e para você, mas as coisas que parecem ser boas do mundo para mim e para você são más para Deus. E aqui, irmãos, disse alguém: ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você for atraído pelo mundo, e o mundo consegue fazer você mudar o seu comportamento diante de Deus, se o mundo consegue fazer com que você deixe de orar, que você deixe de cultuar, irmãos, você estará cumprindo a vontade do mundo. E o amor do Pai não está naquele que cumpre a vontade do mundo. E o que no mundo tem, irmãos? Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Percebe como o mundo engana ou tenta enganar eu e você? Percebe que o adversário, ele entrou na tecnologia, na medicina, onde as pessoas acham comum as coisas ruins que estão acontecendo, como usar a medicina para tirar vidas, usar televisões para mostrar pornografia e outras coisas que desagradam ao Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vem buscar uma igreja santa, pura, separada deste mundo. Eu e você podemos estar até no mundo, mas temos que lembrar que nós não somos desse mundo. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Lá em Daniel, irmãos, capítulo 3, mostra essas coisas que acontecem hoje, acontecendo lá, no reinado de Nabucodonosor. Pessoas que persuadiam o próprio rei, irmãos, para poder fazer coisas erradas, para poder apegar os inocentes, ferir as pessoas que são de Deus. Houve um momento que o rei disse: olha, vamos fazer uma estátua, e todos aqueles que virem essa estátua, ou chegar diante de dela, terão que se prostrar. Interessante que naquele tempo eles usou objetos sonoros para fazer o povo entender, misturando tudo. Ele disse: olha,
Quando vocês ouvirem o som da gaita, da buzina, dos instrumentos que serão tocados, então vocês devem vir e se prostrar diante da minha imagem. Hoje, nós estamos vendo homens de Deus construindo imagem para si. Às vezes cultua uma imagem que é a sua própria, faz a sua imagem até no quadro, para poder adorar. Mas irmãos, Nabucodonosor queria isso, que todos os homens e pessoas que ouvissem o som dos instrumentos obedecessem a sua palavra. Porque, irmãos, nós não podemos confundir a vontade desse mundo com a vontade de Deus, irmãos. Nós não podemos servir a dois deuses, porque o nosso Deus, Ele é o único Deus e verdadeiro. É Ele que está aqui nesta noite. Foi Ele que sentimos no momento da adoração. Glória a Deus, aleluia. Mas naquele tempo, eles queriam mudar isso. E quando o povo ouvia o som dos instrumentos de música, irmãos, eles vinham, eles conheciam, olha, o rei está chamando. Nós temos que ir lá e nos prostrarmos para agradarmos o nosso rei. Irmãos, você não tem que agradar as coisas deste mundo para ser uma pessoa melhor. Você não tem que agradar o seu filho, sua filha, para ser uma pessoa melhor. Você não tem que agradar o seu amigo, a sua amiga, seu namorado, sua namorada, para ser uma pessoa melhor. Não! Você tem que agradar o Senhor e se prostrar daquele que manda da sua vida. Você está na palma das mãos de Deus. Aleluia! Não, irmãos. Às vezes, negamos a Deus e agradamos um amigo. Negamos a Deus, e muitas vezes eu sei, irmãos, que nós todos temos família. Mas, irmãos, quer ter uma família abençoada? É só adorar a Deus, servir ao Deus verdadeiro. Ele vai cuidar de nós. Mas, irmãos, o povo tinha medo de morrer. Percebe? Às vezes nós cometemos pecado contra Deus, porque nós achamos que o meu irmão vai ficar triste. Se eu for um crente verdadeiro, fiel, se eu obedecer a palavra de Deus, se eu for um homem, uma mulher diferente, meu irmão vai ficar triste, minha irmã, o meu tio, minha mãe, meu pai vai ficar triste. Mas o Senhor disse: aquele que amar o mundo torna-se inimigo de Deus. Como você vai agradar a Deus se você tem agradado o mundo, tem agradado os amigos, as amigas? Glória a Deus! E aconteceu isso com o povo, irmãos. Pessoas conhecedoras da palavra e do mandamento do Senhor. Mas eu tinha medo do rei. Eu não queria morrer naquele tempo. Então o instrumento tocava. Irmãos, eles não tinham que, por causa de ouvir o instrumento tocando, irmãos, mudar de lugar, mudar de posição, trocar de Deus. Não, irmãos. E às vezes, irmãos, nós gostamos de ter duas participações. Eu gosto de louvar, cantar música evangélica, mas eu gosto de cantar música do mundo. Eu gosto de cantar rock. Irmãos, eu sei que às vezes a carne ela penda
para querer as coisas desse mundo, mas tem que entender que a tua salvação é principal. A eternidade existe, e onde você vai se você agradar esse mundo? Onde? Mas, irmãos, olha só, a Bíblia fala que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Escolhidos de Deus, preste atenção. Olha que o mundo está te oferecendo, tentando confundir os seus olhos, sua mente, seu coração. Deus não está nesse negócio. Mas o povo, irmãos, amedrontado, quando viu o toque dos instrumentos, todos se prostraram. Diante do que você tem se prostrado? Quem tem convencido você? Seu amigo? Seu namorado? Sua família? Seu patrão? Quem tem feito você fazer a vontade da carne e deixar de fazer a vontade do seu Deus? Vida é uma só, e eu e você precisamos prestar atenção como nós estamos servindo a Deus. Ah, pastor, eu sirvo a Deus, mas eu gosto também de fazer algumas coisas no mundo, em lugares com meus amigos. Eu sei que Deus não está lá, você sabe. Ore, calabachúria. Mas quantas vezes Deus tem falado com você? E até quando Ele vai falar com você? Que Ele tem uma obra na sua vida diferente e quer você separado dessas coisas. Quando eles se prostraram, irmãos, uma coisa extraordinária aconteceu. Todos prostrados, adorando a estátua do rei, mas havia 3 moços: Sadraque, Mesaque, Abednego, pessoas diferentes, pessoas que tinham intimidade com Deus, pessoas que conheciam a palavra do Senhor. Ninguém enganava. Se você não lê a palavra de Deus, você vai ser enganado. Se você não meditar, você vai continuar no erro, e Jesus vai voltar, e você vai ficar. Eu não posso, irmãos, falar aquilo que é para o meu agrado, o meu ego. Preciso falar aquilo que o Espírito de Deus quer que eu fale, porque a igreja de Deus são meninas dos olhos de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele diz: olha, povo meu, eu quero que vocês buscam o conhecimento da minha palavra, e então vocês não vão errar o caminho. Quantos estão errando o caminho? Estão caminhando em passos longos, achando que está servindo a Deus, achando que está agradando a Deus, mas não está. Não te engane. Jesus disse em João 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Venha conhecer a verdade. Comece a examinar as Escrituras. Tem gente que segue o pastor, segue a pastora, segue o evangelista, segue o amigo, segue a amiga, mas se esquece de seguir ao Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles não se prostraram.
é o símbolo, olha irmãos, é o símbolo da igreja que não vai se contaminar, é o símbolo da igreja que obedece a palavra de Deus. Escute bem, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E você sabe a preocupação de um pastor? É ensinar a verdade. A verdade não está em um movimento, a verdade não está em um cântico, nem em uma amizade. A verdade está dentro da palavra de Deus. Se você seguir a palavra, você nunca vai querer magoar o seu irmão. O seu irmão vai te ofender, talvez vai pisar no seu pé, vai falar mal de você, vai fazer cara feia, mas o amor de Deus e a palavra de Deus vai te ensinar a amar eles, vencer. Você não vai sair da presença de Deus, você não vai se afastar dos caminhos do Senhor, porque você não está firmado em homem, mas na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, não obedeceram, foram levados presos. Então mandaram trazer eles. Olha, eles não obedeceram a sua palavra, rei. Percebe, irmãos? A igreja verdadeira vai passar por tribulações, por dor, humilhação, mas a firmeza na palavra e o poder da oração, você vai permanecer firme, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Falaram: olha, aquece aí essa fornalha 7 vezes, para eles parar, ou para eles conhecer quem é o Deus verdadeiro. Aqui sou eu. Eles aqueceram, irmãos, a fornalha. O inimigo, irmãos, ele tem uma fornalha ardente preparado contra a vida. O que é isso, pastor? É uma provação em que você não vai ter saída. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: eu estarei com você dentro desta fornalha. Obedeça a minha palavra. Jogaram eles dentro da fornalha e comemoraram. Certamente deram presentes, porque tem pessoas, irmãos, que se alegram com a sua queda, que se alegram com a sua derrota, que se alegram com o seu desânimo. Tem pessoas, irmãos, que querem ver você triste, angustiada. Não vou mais à igreja por causa de fulano, ciclano, beltrano. Não! Você tem que vir porque o rei está aqui. Quando, irmãos, aqueles moços foram lançados na fornalha, irmãos, eles começaram a passear dentro da fornalha. Oh, Deus está falando pela sua palavra. Se você crer na minha palavra, se você obedecer a minha palavra, eu estarei passeando com você nessa fornalha que o inimigo tem preparado contra a sua vida. É? Mas tem isso, pastor? Tem. Pessoas que querem te jogar na fornalha, ver você caída e derrotado. Mas eu tenho uma boa notícia. O quarto homem da fornalha, chamado Jesus Cristo, estará com você. Então se coloque na posição de Deus. Examine a sua palavra, para que você não erre mais. Você tem errado. Muitas coisas têm te atraído deste mundo, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. Deus te escolheu para uma obra
era diferente. Glória a Deus. Diz que o rei olharam lá dentro. Espera aí, não é 4 homens que nós lançamos na fornalha? Não é 3 homens que nós lançamos da fornalha? Sim, mas tem 4. Só que esse 4º homem é diferente. Ele tem a semelhança dos filhos dos deuses. Oh, irmãos, Deus tem um socorro para a tua vida nesta noite. Ori calabachuri calabai. Eu não vou prolongar mais, porque com certeza a hora já parou. Mas guarda essa palavra. Se você fizer a vontade do mundo, você vai entristecer a Deus. Mas se você fizer a vontade de Deus, Deus vai se alegrar e vai abençoar a sua vida. Depois você vai dizer: olha, pastor, naquela noite eu estava naquela pregação e o Senhor disse: se eu deixasse o mundo e escolhesse ao teu filho Jesus Cristo, o Senhor seria comigo e a minha vida iria mudar. Glória a Deus.